Olá, pessoal! Como estão vocês? Estamos aqui novamente para falar da série Leviatã, mas claro que eu não estou sozinho, né? Estou aqui com ela, Rainha de Santos, Vossa Majestade, Daniela Castro, novamente, e aqui, né? Uma das minhas madrinhas literárias, nossa querida Natasha Mãe Tempo, a maga real de Vossa Majestade. Seja bem-vinda, Nath. E aí, Nath? Olá, olá, obrigada, obrigada. Ansiosa aí por essa conversa. Vai Bom, ser irado. Nath, se apresenta para quem não te conhece. Ok. Me chamo Natasha Liscoves, né? Sou romancista, tenho uma trilogia e a minha característica, né? Meu gênero é os romances com finais felizes. Mas me aventuro aí em outras áreas, né? E tenho lido também outros gêneros para poder ampliar aí, né? Um pouquinho a visão. E sou influenciadora literária da página Prosa Verso e Vinho, que tem o objetivo de valorizar os autores nacionais. Daniela Castro, que está aqui conosco, né? Sempre está no Prosa Verso e Vinho, e sempre muito gostoso a conversa com ela, assim como o Marcos do Toca do Aventureiro já esteve em outras oportunidades, onde a gente conversou sobre literatura de uma forma geral. Muito bem, pessoal. E antes da gente começar, né? Porque a gente está aqui para falar do episódio 5 de Leviatã, né? A Natasha, ela assistiu os anteriores, ela vai dar uma resumidinha no que ela achou da série até a gente entrar no 5. Mas antes de qualquer coisa, Natasha, este é um canal de aventura, de fantasia, né? E Vossa Majestade, como te declarou Maga Real, preparou uma surpresa para você. Uma arte Ai, oficial da olha, Mãe Tempo. você tá muito poderosa, Nath! Amei! Eu te nomeio a minha maga real, a mãe do tempo. Então, por favor, a primeira coisa que você vai fazer é parar o envelhecimento. E ficaremos jovens para sempre. Você adorou essa ideia de... Que lindo, amei, amei. Depois eu quero o arquivo, viu? Eu mando. Mas é claro, né, que Vossa Majestade fez uma para mim, né? Ai, eu fiz. Aqui. Olha, gente, é ele. Olha, Eu- ele é o meu consultor, né? O meu consultor de aventuras. Então, todas as vezes que eu quiser sair um pouco da realidade, eu vou chamar o aventureiro. Toca do aventureiro. E ai dele, se não programar uma aventura digna de uma rainha, lógico. Muito bem. E é lógico que a gente não pode ficar sem ela, né? A rainha das bruxas da noite escura, né? O que você achou, Nath? Olha aí. Adorei, muito bom, muito bom. Estamos todos nomeados e prontos para mergulhar nessas aventuras. Vai ser demais, irado. Muito bem. Então, Nath, conta pra gente, né, como é que foi você conhecer o mundo de Leviatã, que ele é baseado numa trilogia que está disponível já no Brasil, mas você conhecer através da animação. Sim, eu gostei muito do formato de animação, achei assim muito rico ele, né? Na verdade, dentro das limitações ali do formato, porque existem diversos tipos de animações, mas a Uhum. ideia que dá é que não sei, eu não fui a fundo, não pesquisei, mas a ideia que dá é que é muito artesanal, ou seja, né, pensado em cada detalhezinho dentro do que a gente vai enxergando dos cenários, né, ou de cada cena. E me chamou muita atenção também a questão, em relação aos detalhes, a questão da decoração de interiores dos cenários, né? Que é Art Deco, que é mais ou menos no período em que se passa e tudo mais. E Exato. eu fiquei assim encantada pelos detalhezinhos, né? Do ponto de vista da história, a gente vem ali acompanhando então um conflito geopolítico, né? Uma questão de negociações diplomáticas, né, sempre com muito cuidado em relação ao estopim que aconteceu, né, e o que vai vir depois da morte dos arqueduques, né? É, É, então, nesse é que deu baseado na. início à história, né, o que a gente Aham, está acompanhando. sim. Diga.
é que nessa realidade, quem foram mortos são os pais do Alec, diferente de no nosso mundo, que foi o Arquiduque Ferdinando, né? Entendi. Mas que bom que você gostou, né? Tem toda aquela. Eu gosto como é que é assim, mesmo em guerra, eles têm aquele protocolo, aquela dignidade. Você não entra num campo de batalha mal arrumado. Você pode sair mal arrumado, mas você não entra mal arrumado, Não, né? a Fora do vestimenta eu não sei lugar, como é né? que eles levam, porque a gente não vê as malas, né? Mas assim, tem um momento que eles estão fardados, tem um momento que tem um outro tipo de uniforme, um momento das roupas, né? Uhum. A paisana, mas nossa, super, né? Nos trinques ali, né? Eu fiquei olhando e falei, cara, que bacana. Mas é animação, né, gente? É animação. Mas Licença vamos. poética para esses detalhes, É gente. licença poética. Muito bem, porque eu sei que a Dani tá pulando, porque ela quer falar do episódio, né? Então vamos começar, gente. No episódio 5 começamos com um dia de sol. Treinamento de esgrima. Finalmente, né? É, nós descobrimos que a Inglaterra está tentando remediar uma antiga ofensa ao sultão da Constantinopla, pois eles se comprometeram a entregar um navio de guerra de último tipo para eles, mas no último momento, com a possibilidade de guerra, desistiram. Então, eles estão indo lá para. A doutora Barlow está indo lá como embaixadora para tentar remediar as coisas, né? E aí em cima do Leviatã, nós vemos nossos dois protagonistas trocando uma ideia durante uma aula de esgrima. E finalmente a gente vê o Alex sendo bom em alguma coisa além de pilotar o Walker, né? O que vocês acharam desse dia de sol, Dani? Bom, eu achei irado, pude matar a minha saudade da esgrima. Eu acho que eu nunca contei isso para vocês, né? Mas eu Não, eu joguei tô aqui. É claro que a realeza sabe os. Nossa, meu Deus do A céu. rainha precisa saber se defender, né? É É. lógico, né? A esgrima tem uma tradição um pouquinho assim na minha família, né? Por lado de pai, porque o meu avô jogou, meu pai jogou, e aí Uhum, eu joguei, mas já adulta. Eles começaram tudo criança, né? Durante um uhum, tempo, e eu depois de adulta, acho que foi de 2012 até 2014, assim, mais ou menos. Só parei uhum, porque, infelizmente, eu comecei a ficar com o quadril bem comprometido e é considerado uma atividade muito radical, né? uhum. Mas se eu pudesse, eu voltava porque eu me apaixonei muito. A minha arma é a arma que eles usam lá, é o sabre, né? São 3 tipos de arma, né? Espada, Uhum. florete e sabre. E é lógico que a minha tinha que ser sabre, que é a arma da pancadaria. As outras todas é Bom, de não. espetar, né? O Em, de- sabre em- tinha que ser. em defesa do seu pai, o Lord Archibald, né? Eu entendo que deixou para vocês serem adultas, porque tendo 3 filhas ciumentas correndo por aí com sabres, não ia acabar bem, né? Então foi, é Mas, isso mesmo. Acho que ele pensou por aí. Eu matei minha saudade pela exatamente. esgrima, achei muito legal. Uhum, Essa troca entre eles já tá começando entre os dois personagens principais. Me corrija aí, porque, gente, eu uhum, sempre gosto de lembrar, né? uhum, O Toca lê os livros, eu e a Nath estamos só assistindo as séries. Mas então por isso vai a minissérie, né? Não, é série mesmo. Então vai me corrigir se eu estiver errada, mas ali eu já comecei a perceber que a relação deles está começando a estreitar. Nada como um bom jogo de esgrima para a gente colocar o relacionamento em pauta. uhum. Então, assim, já começamos a ter uma ideia de que talvez em breve revelações sejam feitas, né? Então, gostei muito dessa parte. Muito bem. Nath? Sim, principalmente aquela parte que ele fala, né? Assim, não, você tem que ficar de lado para o componente, né? E daí põe a mão na cintura. Eu falei, opa! Não, Território mas ó, proibido. em defesa da esgrima, às vezes acontece sim do professor 20 dar uma, ó, fica mais ou menos assim, mais ou menos assado, Aham. mas ali o cara usou o útil ao agradável, Nath, continua daí. Então, é um momento interessante que a gente vê ali no início, porque mesmo ali no momento em que eles estão treinando, né, querendo ou não, fazendo o exercício, enfim, né, Aham. existe ali aquele diálogo que é importante sobre os próximos passos, né, o que cada um está sabendo, porque ele tem uma origem, ela tem outra origem, e é muito bacana em relação
né? Que nesse momento eles estão ali unidos, né? Que vai ter a reviravolta daqui a É um pouco, dia mas de por sol enquanto, ali, né? Começa com um dia de sol. Amei. Muito bem, muito bem. Ah, e o que vocês acharam da explicação sobre, né, o Behemoth, né, o barco que não foi entregue, e que a doutora Barlow está agindo como uma embaixadora? Porque as peças começam a se encaixar. Eu acho que ainda tem bastante coisa a ser divulgada sobre a doutora Barrow, né? Isso. Eu acho que tem bastante coisinha e já começou justamente com esse lance aí do navio. Eu acho Uhum. que nesse primeiro episódio só deu uma pequena, né, um pequeno vislumbre. Um pequeno vislumbre. Nath, Mas tem segredos aí que a gente ainda vai desvendar, com muitos, certeza. muitos. Nath, eu assim, não dá vontade de a gente assistir os próximos episódios, mas eu parei ali onde tinha que parar, mas também aham, sou dessa opinião. A doutora ali, ela na verdade tem outros objetivos. Ela talvez esteja utilizando o posto dela, a importância no meio científico ali, acadêmico, né, o papel dela, mas eu não sei exatamente de que lado ela joga, se de fato ela é uma darwinista ali, né, ou se ela é uma mecanicista, né? é porque no livro deixa mais claro, né? Porque a doutora Barrow realmente ela é um personagem que ela rouba a cena, porque, querendo ou não, ela é a pessoa que explica tudo no livro de uma forma para nós leitores, né? Na parte principalmente dos darwinistas, né? Então ela é sempre muito enigmática, mas muito direta. Né? E eu acho que ela é a pessoa, sempre achei que ela é a pessoa certa para agir como uma embaixadora, porque um cientista tem que ter a delicadeza para não estragar tudo, né? Certeza. Então, mas muito bem, agora para a segunda parte, né, o segundo arco. Alerta, ataque, morcegos e falcões em ação, né? Surpresa, manobra desesperada e o gerador de raios. Ai, Dani? foi irado isso! Adorei esse negócio de gerador de raios. Ia ser muito legal. Visualmente magnífico, né? Porque, poxa, o engenheiro tá falando, ó, tá vendo aquele barco? Ele tá coberto de borracha. Eu sei o que é aquilo. Ah, você tá querendo. Você acha que os mecanistas conseguiram usar o poder da tempestade, né? E eles têm que fazer uma manobra desesperada, né? Pois é, ali eu até achei que fosse ter algum problema de repente, o Leviatã despencar, mas a gente estava falando do melhor mecânico da Áustria, né? Que isso fique muito claro. Então, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E é claro, algumas coisas sempre um vai duvidar assim do outro, e a gente com isso vai tendo toda aquela visão mais ampla do que cada técnica, né, de cada grupo é capaz, tanto dos mecanistas quanto dos darwinistas. E assim, é impressionante a caixinha de surpresas que vai criando a mente desse autor, né? Quando você acha que ele já fez de tudo, ele vem com a máquina de raios. Muito legal. Nath, o que você achou? Eu gostei muito dessa parte, né, em relação muito a também a forma como a tripulação ali, por serem darwinistas, né? Como que eles trabalham com os animais em prol das suas defesas. Você iniciou a fala falando dos morcegos, né? Que são ali que levam, na verdade, as bombas para soltar, né? O meio que eles tiveram de disseminar ali essa questão das defesas deles. Eu achei muito legal esse olhar, né? Enquanto a gente tem, de um lado, a máquina que está ali embaixo se preparando, aquecendo para gerar esse raio, né? Eles estão ali, na verdade, com uma outra concepção de defesa, né? E isso eu achei muito interessante. E, mais uma vez, no livro é muito legal, mas visualmente a gente vê nos morcegos guiando os falcões e o efeito visual do disparo da arma de raios, gente, é lindo, ficou lindo visualmente, né, meninas? Ficou, e foi bem legal, porque você viu que ele foi coerente e várias vezes avisa, não toquem no metal. Exatamente. Esses pequenos detalhes, né, é que dá esse tom realista à animação, porque qualquer um faria só o efeito e pronto.
Mas o tempo inteiro ele tá sendo coerente com o que aconteceria se você tocasse, né? E vocês podem ver que é muito rápido o que acontece, porque eles estão numa rota comercial, tanto que em um momento vocês veem um outro Leviatã naquela rota, mas de repente aparece navios da Marinha Alemã, pronto, começa, né? Somos inimigos, acabou, né? E vocês podem ver que pela extensão do nosso Leviatã, a gente vê as cicatrizes, se vocês perceberem, né? Que ele tem várias nem cicatrizes, fala, né? mudou Então. isso. Mas aí eu lembro que você disse que o próprio Leviatã tem esse dom de se regenerar. Sim. Aí tem uma curiosidade. Algum limite para essa regeneração? Ou seja, vai chegar um momento em que, dependendo do ferimento ou da avaria, é impossível, isso também vai aparecer em algum momento? Porque tudo tem limite, ele tem que estar vivo, tem que estar com os órgãos intactos para se regenerar. Tem coisa que não dá para sobreviver. Que nem, se o raio tivesse atingido, era game over. A gente tinha peixe frito no céu, né? Tadinho, então, né? Nath, quer adicionar alguma coisa antes da gente seguir para o próximo arco? Não, é só essa questão, né? Em relação às duas formas de, vamos dizer, tecnologias, deu a entender que os darwinistas ainda não conseguem sobreviver sozinhos, porque, querendo ou não, ele tem motor. Então, e aí eles precisaram assim, dos mecanicistas, né? O motor foi a primeira vez que isso acontece na história no livro, que eles colocam os motores do Walker, porque as máquinas, os darwinistas, as feras, os leviatãs, eles têm alguns implementos mecânicos, mas são sempre mínimos, a genética é o que manda. Se não tivesse aqueles motores, Nath, não tinha sobrevivido ao tiro, tá? Então é meio que uma aberração ali da necessidade, tá? Essa é a diferença principal. Bom, agora na parte 3, depois de tudo isso que aconteceu, né? A doutora Barrow, né? Fala do seu bom e velho amigo Nicolas Tesla, que tem boas ideias, mas pouco bom juízo, né? Bom senso. Menciona que a América é uma nação neutra, né? E finalmente a Inglaterra e a Áustria estão em guerra. E o capitão tem as suas ordens. O que vocês acharam desta parte? Bom, num primeiro momento, eu fiquei meio assim a hora que a doutora começou a criticar, né, o Tesla. Depois, corrija-me se eu estiver errada no meu pensamento, eu entendi por que ela critica. Essa é uma sociedade que evoluiu através do maquinário a vapor e das experiências genéticas darwinistas e maquinistas. Mas a nossa sociedade real foi através da eletricidade. Então, faz todo sentido que nessa realidade steampunk, o Nikola Tesla seja a aberração, né? Ele tá indo contra tudo o que é aceitável e natural nesse mundo. É isso, eu achei incrível. Porque assim, ela critica o Tesla, né? Fala que ele tá agora na América fazendo uma coisa de comunicação e tal. Porque assim, gente, para quem não conhece a história, o Tesla, a bobina de Tesla e a tecnologia do Tesla, a gente só não usa ela hoje porque o Thomas Edison, ele era muito melhor em marketing e, vamos falar sério, ele jogou muito sujo e sujou a fama de muitas pessoas, tá? Mas é isso, né? Os experimentos dele realmente sempre tiveram um potencial muito maior para destruição, mas ele não deixa de ser um gênio. Nath? Dando a continuidade em relação ao comunicado que veio para o capitão, aquela situação delicada, né? Porque os 3 integrantes ali, a princípio, ajudaram nos episódios anteriores, né? O Leviatã e toda a tripulação, mas que, de repente, do nada, se tornaram inimigos e, teoricamente, prisioneiros, né? Então, é complicado. Você está ali num espaço, num território, que, de repente, uma questão de minutos, você se encontra sem chão, porque você não tem mais aquela suposta proteção, parceria e tudo mais, né? Você agora tem que pensar por si só. E tem todo o protocolo, né, Nath? É porque, assim, né, são inimigos, mas inimigos por conta de quem? De um comunicado superior, porque ali dentro, querendo ou não,
Eles né? se E o capitão ajudaram. tá Então, tentando. Vamos dar crédito ao capitão, gente. Ele tá O tentando. capitão Ele está então tentando, tá é tentando. verdade. Ele dá até essa opção depois, né? Fala, por favor, faz É. alguma coisa para a gente não virar inimigo. Mas Aham. assim, por que será que o. Como é que é o nome dele, que é o mais bravo lá do trio? o Vocês sempre Conde. querem o nome dele. O Conde. Chama ele de Conde que é mais É fácil. melhor ficar como Conde, porque eu demoro muito para guardar nomes. Pelo menos o rosto eu não esqueço jamais. É assim a vida Aham. toda. Por Aham. que será que o Conde não quis? Ele vai explicar isso mais para frente ou a gente vai entender. Por que, que ele não quis? Ele poderia ter falado. Ele não É porque confia mesmo. ele não quer que um rapaz seja um marionete político, porque se descobre isso, vão levar ele de volta para a Inglaterra, vão casar com alguém, ele com alguém da família real, e aí a Áustria, que é um local, um ponto estratégico, vai ficar sob o domínio da Inglaterra. Ah, será que o capitão Hum. também cederia a isso? Será que ele não Aí pensaria que fora tá, da. essa é a moral, né? Essa é a questão que a gente vai descobrir mais para frente. O capitão, o capitão não, mas o Conde, ele também esconde muita informação. E Né? A Sim, esconde. gente fica sem saber exatamente quais são os é. planos, né? A gente está meio que andando assim, meio no escuro com as informações. Foi o Exatamente. que eu senti, porque às vezes há informação de que alguma coisa que chega para os personagens, mas que não chegou para nós. Para a gente Aham. criar É, fechar esse é algo constante nos livros também. É uma coisa tipo, o Conde e a doutora Barlow são quem estão mexendo as peças de xadrez, viu, gente? E olha, eu vou te É. falar, entre os dois não dá para saber quem é que guarda mais segredos. É um páreo duro, hein? Caramba! Exatamente. Bom, gente, agora chegamos no quarto e último arco, né? Finalmente, Dani, faz a dancinha da vitória. Constantinopla, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. A insatisfação do povo com os ingleses, né? O plano de fuga, né? E a despedida entre amigos. Essa parte é muito legal porque vamos lá, né? Por partes, né? Então a gente vê que o povo da Constantinopla, ou Istambul, que deve ter deixado a Dani muito nervosa, está insatisfeito, né? E aí, poxa, temos que planejar como fugir, e finalmente a gente começa a ver um pouquinho mais sobre os ovos, e os amigos têm que se despedir. Dani? Olha, muitas emoções, né? Porque, claro, eu estava aqui louca para ver como é que ia ser retratada, primeiro que tudo, a uma das cidades mais lindas que eu já vi na face da Terra, se não a mais fascinante, né? Istambul. E, assim, interessantíssimo, né? Que no primeiro momento eles fazem exatamente o que acontece na real. Antes da gente fazer qualquer viagem para lá, isso é verdade mesmo. Sempre há um aviso para que jamais, nunca, em momento algum, se pronuncie a palavra Constantinopla. Isso é um problema muito sério em Istambul, gente. Os caras levam isso a sério. Dá briga, dá confusão, vai acabar parando lá no consulado, vai ser expulso. É uma coisa assim impressionante. Eu achei incrível colocar isso na animação. Né? Você vê que ele fala isso, fala, olha, Eu acho que também é uma. É porque assim, no livro eles explicam melhor, mas é uma forma também de incentivar quem não entende, né, o que foi o Império da Constantinopla e por que se tornou Istambul, certo? sim, mas até hoje você sabe que quando tem algum problema, né, entre pessoas lá, é muito comum usar um chavão falando assim, esse aí deve ser descendente de bizantino. Olha, olha! Você Muito entendeu? bem, Não é entendi. turco 100%. Muito Então você bem, imagina você chamar Istambul de Constantinopla. É o ó. Assim. muito Mas, bem. voltando também um pouco à parte aí em relação a essa fuga, né? Teve uma fuga aí. A gente tá com o Eles coração. veem que precisam fugir. Aí a gente A vai gente na vai com o sala dos coração. ovos. O Alec Exatamente. quase pega, o Alec quase descobre e os amigos têm que se despedir. Tem que ser. Mas é temporário, né? Porque a gente sabe que os protagonistas vão ter que se juntar em algum momento. Pelo menos isso. Mas você fica com o coração meio na mão. Será que o time mecanista tá diminuindo?
Não sabemos, né? Nath? Eu acho, assim, a visão da cidade foi muito bonita, né? No próximo episódio eles detalham mais algumas partes e alguns interiores também, mas Uhum. voltando a essa questão ali da fuga, né? Se a gente olha os episódios anteriores, uma das preocupações também da ilustração como todo é não mostrar muito a violência, né? É, No eu e passado teve o tiro, a e Dani aí só o falamos muito capacete caiu, disso. né? E É, agora teve só um tiro que dá a entender, né, até o momento, que pode ter acontecido alguma coisa, mas eles não poderiam ter ficado para olhar, para tirar dúvida, né? Eles tinham que correr, porque se um deles ficou, foi para distrair, para que os outros pudessem seguir seu caminho, né? Seguir o plano. mas o que você achou daquela parte que o Alec quase pega o Sharp sem camisa? Essa parte tem que ficar pra Nath comentar, meu, é romance. Romance é sacanagem. Ah! É porque, assim, dá a entender de que o senhor Sharp, ele já está mais envolvido do que o Uhum, Alec ali, né? Porque aham, o outro já tem a visão só de ser um outro amigo. E o outro não é um amigo, né? O outro, então, aham, tem outros sentimentos, né? Então, já põe na uhum. balança que o Alec poderia ser algo mais, enquanto um só tem um olhar e aquele distanciamento. Amigo, amigo. Amigo, Beleza? Beleza. amigo. Isso aí. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, mas agora, né, o que é uma coisa importante nesse episódio, que é nós descobrimos o conteúdo de um ovo. Ai, Complicações, um novo companheiro, e é assim que a gente termina, né? Porque vamos ter que passar para o próximo episódio. O que vocês acham? Você estava morrendo de vontade de saber o que tem no ovo. O que você achou, Dani? com certeza. E olha, sabe o que me lembrou muito? Acho que somos Hum, aqui todos mais ou menos da mesma idade, um pouco mais novos. Acho que eu devo ser mais velha, né? Mas sabe o que me lembrou muito a hora que aquele ovo saiu, gente? ah. Os Gremlins! Eu falei, gente do céu! Era meu filme preferido naquela época. Eu gosto dessa. Você já reassistiu para você ver como esse filme é sombrio? É lógico que eu assisti todos, né? Tô falando pra você que eu adoro Não, não, mas Gremlins. você reassistiu recentemente para você ver como Gremlins é sombrio. Principalmente a menina falando do pai dela vestido de Papai Noel. Sim, pegava um pouco pesado. Mas você sabe que eu gosto dessa junção entre Aham. o meiguinho e o fofinho, e aí do nada você vê um lado sombrio que é completamente diferente, né? Brinca Uhum. bastante com esse conceito de quem vê cara não vê coração, né? Que todo mundo tem esse lado de luz e sombras. E na hora eu falei: olha, gente, é muito estilo Gremlins, porque essa coisa meiga e fofa provavelmente deve ser o Vai ser um pior. bicho enorme. Nossa, Vai crescer, vai ficar horroroso. meu Deus do céu. E Bom, Natália. detalhe, e Ah, detalhe, detalhe, não vamos deixar isso passar despercebido, hein? ah, A primeira pessoa que o bichinho vê é aquela com que ele faz a conexão que seria de mãe e filho. aham. Sim, sim, sim. Controle, isso me lembra controle. Nath. Eu gostei muito, achei muito fofinho, mas o que me chamou a atenção foram os dentinhos dele, né? Os dentinhos Aham. afiadinhos. Eu já pensei assim, será que vai virar uns dentão afiadão que vai ser? Mas eu fiquei com aquela coisa, né, na cabeça, né, tá? Qual é o papel dele ali, né? Até esse momento. Até esse momento. A gente vai descobrir nos próximos, mas eu Uhum. gostei, achei fofinho, achei que rolou uma sinergia bacana, porque agora a gente tem mais um elemento dentro dessa história. Muito bem. Bom, pessoal, e aí, né, com esse novo companheiro, né, nosso Alex, seus tutores tentam fugir, Vogel fica para trás, um tiro e uma corrida pela floresta. E é assim que nós terminamos o episódio 5. Meninas, considerações finais? Mal posso esperar pelos 6. E detalhe, né? Eu dei só uma fuçadinha na sinopse e a gente passa mais um tempo em Istambul. Só esse spoiler, eu prometo, só esse spoiler.
Nath? Exato. A gente fica com aquele gostinho do que vem pela frente. Bom, Nath, e aí, o que você achou dessa experiência até agora? Olha, quando a gente olha, na verdade, a questão da ilustração, né? Eu acho que ela está muito bem redondinha, né? A gente consegue, na verdade, desde o primeiro episódio, vir acompanhando o contexto como um todo. Vão surgindo Uhum, os elementos, né? Mas é diferente de quem já teve, na verdade, o apoio do livro. E muitas vezes as uhum, pessoas odeiam, né, o outro formato e preferem um formato. Então, a princípio, como eu estou tendo contato com esse formato, eu estou gostando, tá? Atendendo as minhas expectativas, sim. Mas fica aquela curiosidade de também depois, numa oportunidade, conhecer, né, o uhum. outro formato, para a gente daí poder fazer Exatamente. uma comparação. Sim, eu espero poder fazer isso, pessoal. Bom, mas, gente, é isso. Esse foi o nosso episódio 5 da série Leviatã, né? Espero ver vocês aqui de novo. A Nath vai estar no nosso próximo episódio, né? E essa é a nossa querida Daniela, Rainha de Santos. Natasha, nossa maga real. Eu sou o Marcos. Essa é a Toca da Aventureira. Até a próxima.